Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 6 vídeos que constituem o volume 8 desse mangá. Esse volume se passa finalmente de volta na missão de infiltração de Gali à incubadora, com ela conseguindo adentrar ao Melquisedeque através do brinco de Caerula, iniciando uma série de vários capítulos que contam um pouco do passado de Caerula há 500 anos atrás, além de nos revelar um pouco sobre o que realmente a Caerula é, e o que aconteceu no mundo que o tornou inabitável. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Battle Angel Alita Gun Last Order, volume 8, capítulo 44, Caminho sem volta 1. O capítulo começa com Gali usando uma roupa comum, já sem o traje, à frente de uma porta de madeira. Ela abre a maçaneta e dá de frente com o General Paine sentado em uma mesa de escritório dentro de uma biblioteca. Paine comenta sobre ser raro Gali o visitar. Gali o observa intimidada, e Paine lhe questiona se ela deseja reencontrar a si mesma e se tornar uma pessoa decente, se essa é a autoimagem que ela buscava, e Gali passivamente concorda. Gali, cabisbaixa, diz para ele que a Yoko era apenas uma criança que não sabia de nada, mas ela buscou desesperadamente uma existência para si. Paine cita a rosa branca da inocência, que certas vezes ela é mais triste do que tola, e diz para Gali que ela matou milhares de pessoas como se não fosse nada. Gali afirma já em prantos que aquilo foi numa guerra, e ela foi treinada para aquilo. Paine diz que essa é uma ótima autojustificativa, que de acordo com Gali, matar uma pessoa desconhecida é considerado guerra, e tudo isso foi resultado direto de sua vida de escravidão no Panzerkunst. Paine se levanta, dizendo que como ela é sua querida aluna, lhe dará um conselho, e vai até uma prateleira pegar um dos livros, dizendo para Gali desistir de qualquer tentativa de avançar mais, e que ela deve voltar para onde é o seu lugar. Gali pergunta do que ele está falando, e Paine joga o livro para ela, afirmando que ainda não é tarde demais, e a manda voltar para seus queridos amigos, que eles a receberão com entusiasmo. Gali então abre esse livro chamado de Minhas Lembranças, e se depara com um álbum de fotos de suas memórias. Ela observa as fotos de Fogia, Ido e Kaina, enquanto Paine lhe diz que não importa se ela é uma criminosa de guerra, que mesmo que ela seja uma derrotada que fugiu de seu julgamento do destino, essas pessoas jamais a condenarão por isso, e Gali cogita a ideia. Ela sorri para o álbum, vendo que não seria nada mal esquecer tudo isso e viver apenas desse jeito. Mas Gali se recusa e dá um beijo na foto de Fogia, dizendo para si mesma que espera que ele a perdoe por não voltar, e ela deve seguir em frente. Paine dá risada perguntando se ela tem certeza, e afirma que desse ponto em diante não há mais volta, e se ela decidir avançar dali, vai encarar um destino cruel, e isso vai mudá-la para sempre, então não haverá mais lugar algum para ela retornar. Mas Gali lhe devolve o livro em fúria, o batendo na mesa, lhe mandando calar a boca, e diz para Paine que suas palavras não irão mais a enganar, e afirma que ele não é um fantasma, nem um demônio, que ele não passa de uma sombra criada a partir de sua fraqueza. Paine apenas comenta sobre ela estar tentando racionalizar a todo custo, e diz que tudo bem então, mas manda não se esquecer de que não importa o quão forte ela se torne, ele sempre estará junto a ela, e é impossível escapar da escuridão. E a cena corta para o plano real, com Gali acordando no mesmo local que a vimos pela última vez após a luta com Raven, no bloco do núcleo central do perímetro de Yel, nos revelando que tudo isso foi apenas um sonho. Assim que ela abre os olhos, Ping comenta sobre ela já ter acordado, e pergunta como estão seus olhos. Gali responde brevemente que está tudo bem, e pergunta sobre o torneio, que Ping, sem entrar em detalhes, também responde que as Space Angels continuam vencendo, mas que houve um incêndio na plateia, e está a maior confusão. E Gali assovia fufufu, como se também tivesse sido afetada pela ilusão de Wufon, mas logo diz que Seshes e as gêmeas também deram o melhor de si.
Momentos depois, Gali caminha pelos dutos até chegar a um painel e informa a Ping que esse terminal parece funcionar. Ela limpa o gelo do painel, enquanto Ping comenta sobre ele não ser usado há mais de um século, e comemora, dizendo que finalmente é a hora de mergulhar no Melquisedeque. O Mini Nova, através do painel de bolso, diz que tá muito entusiasmado, e Kyle, o robô assistente de Ping, diz que chegou a sua vez de dar o melhor de si. Então ele acopla-se nas costas de Gali, que reclama, perguntando se também tem que mergulhar, já afirmando que não quer fazer isso. Mas Ping diz que ela tem que fazer isso ou não poderão encontrar a Lou. Então Gali concorda, e Ping a manda inserir a memória holográfica que Kaerula entregou a ela no terminal. E Gali pega o brinco da Kaerula já pronta para colocar no terminal. Mas antes disso, pede para Ping lhe prometer que isso tudo não é só para destruir o Melquisedeque. Mas Ping não responde sua pergunta, e a manda inserir logo o brinco no painel, dizendo que isso é algo importante. Então Gali chora, dizendo que não sabia o que estava fazendo, mas não quer cometer o mesmo erro e matar outras pessoas ali de novo. Mas Ping novamente ignora suas palavras, e lhe pergunta se ela não entendeu ainda que eles são ladrões, que não estão ali para fazer boas ações ou ajudar alguém, que eles são os bandidos ali, então não é uma boa hora para voltar a ser mocinho. Mas Gali, em prantos, discorda, dizendo que só quer salvar a Lou, que não quer envolver pessoas inocentes nisso, o que irrita Ping, que não consegue entender os sentimentos de Gali, e a manda abortar a missão, já que ela não consegue bancar a vilã. Porém, o Mini Nova intervém, os mandando se acalmarem, e diz a Gali que ele não acredita que essa missão levará a outra tragédia como a de Kan-Han, mas como cientista de nanotecnologia, ele não pode saber como essa missão afetará o futuro do mundo. E mesmo não tendo certeza, pergunta por que não tentar. E Ping, irritado, a manda fazer ações beneficentes, já que quer ser boazinha. Mas Gali ignora tudo, refletindo sobre isso ser um caminho sem volta. E o Mini Nova lhe diz para ver o exemplo da Mãe Natureza, afirmando que o que ela está fazendo já pode ser considerado cruel, pois o verdadeiro cérebro da Lou nunca a conheceu, está dormindo, num mundo dos sonhos perfeito. E Gali está a trazendo de volta para esse mundo cruel por puro egoísmo, para se livrar da culpa de ser a responsável por sua morte. E se ela não conseguir aceitar isso, será difícil para ela sobreviver nesse mundo. Mas ensinar algo assim para uma lutadora como ela seria como ensinar peixes a nadar. Gali responde que entendeu que foi ingênua, e Nova completa, resumindo que a partir do momento em que ela decidiu usar seus chips cerebrais como moeda de troca para essa missão, ela definiu a destruição do mundo. Ping reclama da forma que Nova falou, e Gali reflete que a única diferença dessa vez para a de 200 anos atrás é que agora ela mesma quem decidiu aceitar essa missão, e isso já é motivo suficiente para ela. Então Gali aperta o botão decidida, e sua mente se conecta ao Melquisedeque. Dentro da imensidão de dados, a mente de Gali toma a forma de seu corpo físico em uma projeção digital. Ela flutua pelo ambiente virtual sem rumo e chama por Ping, perguntando onde ele está. E Ping a manda se acalmar, com sua mente aparecendo no mesmo lugar que ela, na forma de um tubo com seu rosto digital flutuante dentro, junto com a mente de Nova, que é projetada na forma de seus óculos, como um veículo voador. Gali logo sobe em Nova, enquanto ele diz que se criarem um backup não há com que se preocupar. Gali fica admirada com a imensidão de dados digitais que formam esse universo, e pergunta se esse é o interior do Melquisedeque, e Ping lhe corrige, informando que tecnicamente isso é uma projeção virtual da arquitetura de rede que compõe o Melquisedeque. Ao passarem por outra rede, Ping explica para Gali que essa que estão vendo se chama Camelot, que é composta por 25 unidades principais, chamadas de Arturianos, que são cavaleiros dignos de sentarem-se à mesa da Távola Redonda da lenda do rei Arthur, e cada um tem uma função diferente, sendo acompanhados por programas secundários. Mas por causa do que aconteceu há 200 anos atrás, a unidade responsável pela autodestruição, chamada de Maldred, foi ativada, e a unidade Arthur, que supervisiona todo o sistema, foi deletada. E por isso essa tragédia foi batizada de Khan Ranch, que segundo a mitologia foi o local da última batalha entre o rei Arthur e Maldred. Gali a princípio não entende, e pede para Ping explicar em termos mais leigos, que ele resume brigando com Gali, afirmando que essa coisa complicada ficou ainda mais complicada devido a seu ataque ao Melquisedeque há 200 anos atrás. Gali apenas pede desculpas por isso, e Ping completa, afirmando que o Camelot é como um quebra-cabeças espalhado, que vários técnicos da União estão tentando restaurá-lo, mas nos últimos 200 anos não chegaram nem perto de terminar, e era de se esperar que falhassem, pois faltava uma peça vital logo no início desse quebra-cabeças, o Fata Morgana, o programa contido no brinco que Kaerula entregou a
a Gali, deixando-a confusa, se perguntando por que a Caerula tinha algo tão importante assim. E Ping ativa o Fata Morgana, lançando uma rajada de dados diretamente no Melquisedeque, que abre um portal, que eles entram, sendo sugados para dentro por sua força gravitacional. Gali fica bem assustada com isso, mas Ping lhe diz para não se preocupar, pois apenas atravessaram o portão e adentraram a esfera antiga. E ao saírem do portal, se deparam com uma gigantesca estátua de pedra com a forma do rosto de um senhor idoso, que Ping explica ser um protótipo da unidade Merlin, a base original de todas as unidades, que essa é a primeira vez que ele está o acessando. Gali pergunta se a estátua não irá morder, e Ping conta que o Merlin deixou de funcionar antes mesmo da construção do elevador orbital, ficando surpreso por ainda estar ali. Gali, sem interesse, lhe diz que eles não têm tempo para ficarem apreciando as ruínas, mas Ping rebate, afirmando que se seguirem por esse acesso, não terão problemas com os anticorpos do sistema durante a invasão do processador de incubação. Então dispara novamente a rajada de dados do Fata Morgana, utilizando-a como uma chave, que abre uma porta de acesso ao sistema diretamente na testa da estátua. E então adentram por essa abertura, e os olhos da estátua passam a emitir uma luz poderosa, como a de um projetor. Lá dentro eles se deparam com um vazio absoluto, um ambiente tomado pela escuridão, apenas com uma imagem aparentemente estática em seu centro. Ao se aproximarem, percebe-se tratar de uma pessoa em meio à neve, e o capítulo termina nos revelando que essa pessoa trata-se de Caerula, finalizando assim o capítulo 44 de Battle Angel Alita: Gun Last Order. Capítulo 45 Caminho Sem Volta 2 Caerula. O capítulo começa nos mostrando que no ano 55 da Era Sputnik, houve a maior explosão solar da história, que criou uma enorme tempestade elétrica que inutilizou todos os equipamentos eletrônicos da Terra. E logo em seguida, um planetóide não identificado de 14 quilômetros e vários fragmentos menores colidiram no Polo Leste. O impacto abalou toda a Terra, dispersou a camada de ozônio e distorceu o eixo da Terra. Esse planetóide, que posteriormente foi chamado de X-Shell, deixou uma cratera de 230 quilômetros, arremessando detritos na atmosfera da Terra, e partículas de areia formaram nuvens densas na estratosfera, cobrindo toda a Terra. E o solo ficou congelado. O inverno chegou, um longo inverno de impacto. 10 anos se passaram, e vemos as ruínas do que um dia foi a cidade de Nova York, totalmente coberta por gelo e neve. Um homem observa as ruínas de Nova York de cima do topo da Estátua da Liberdade caída, e diz que chegou. E 4 pessoas surgem de trás dele, enquanto comenta que essa visão é como um crânio lavado em um corpo podre. A linda vista de uma cidade caída, e pergunta a Vilma se ela concorda. E vemos se tratar da Caerula, que naquela época se chamava Vilma Fashiri. Ela responde que sim, mas que também gostava de como as luzes neon brilhavam na noite. E o homem a manda esquecer isso, pois as luzes nunca voltarão. Um dos outros homens no grupo, com o rosto enfaixado, pergunta ao chefe se existe comida de verdade nesse lugar, enquanto caminham pela neve em direção à cidade. Outro deles, com os olhos vendados, escuta algo ao seu redor e lhe diz para não se preocupar. Logo, eles percebem movimentações nas janelas dos estabelecimentos ao redor, e o cara de chapéu se anima, vendo que ainda há muitos sobreviventes ali, e atira em uma das janelas, finalizando uma das pessoas ali, deixando as outras desesperadas tentando fugir, enquanto ele ri, os mandando parar de gritarem e partirem para a briga. E logo, todos os membros do grupo começam uma chacina ali, matando a todos os sobreviventes da região. Caerula nos conta que essa foi sua primeira batalha desde que chegaram nessa nova área, embora ela ache que seria melhor chamar de massacre de um só lado do que de uma batalha. Mas, de qualquer forma, isso provou que eles ainda estavam vivos nesse mundo. E a alegria de matar a deixou com as bochechas vermelhas. O cara de chapéu logo percebe que ficou sem munição e vai até um dos sobreviventes com uma faca, lhe perguntando onde tem uma loja de armas ou um posto policial, mas logo percebe que ele já perdeu a capacidade de falar e o finaliza, enquanto Caerula o questiona, mandando ele parar de usar armas, pois balas que ficaram congeladas por 10 anos não prestam, mas ele não lhe dá ouvidos, e o chefe do grupo os interrompe, chamando a todos para jantar, e todos eles partem para cima do sobrevivente, sedentos por sangue, nos revelando que são todos vampiros, e que faz muito tempo que não provam sangue humano. O chefe, enlouquecido pelo frenesi, gerado pelo consumo de sangue humano, exclama para os céus, gritando que eles chegaram, e que eles, os Cognites, controlam o mundo.
Na gravação contida no Fata Morgana, Kaerula narra que seu nome é Vilma Fashiri, que nasceu em 1808 em Erdely, ou Transilvânia, durante o Império Habsburg, e que Cognite é o que os humanos mais odeiam e temem. Eles os chamam de vampiros. Na hora da sua morte, Kaerula se tornou vampira. Ela deixou sua cidade natal vagando pelo mundo, nunca obedeceu ninguém e viveu sozinha, até quando ela estava separada do chefe do grupo, Victor Byron, o líder dos Cognites. Ele é o único cara que Kaerula já amou, e ela está o seguindo como sua esposa, e nunca duvidou que o mundo dos Cognites chegaria. 4 anos depois, ela encontrou um grupo de mutantes enquanto estava sozinha, e cometeu um erro estúpido caindo de um penhasco, sendo pega por uma avalanche que a deixou inconsciente e soterrada sob a neve, sendo encontrada um tempo depois por um garoto que caminhava por ali em meio a uma densa nevasca, que a desenterra e a leva para longe do perigo. Um tempo depois, Kaerula acorda na tenda de um abrigo, com as feridas de seu corpo já tratadas, ouvindo os sons de um violão sendo tocado pelo garoto que a resgatou, e logo percebe que ela acordou e pergunta se estava tocando muito alto. Kaerula responde que não e fecha seus olhos novamente, pedindo para ele continuar. Kaerula pensa sobre há quanto tempo ela não escutava o som de um violão, ficando tocada com a melodia, e pergunta o nome do garoto, que responde se chamar John Farrell e tem 13 anos. Kaerula chora, refletindo sobre ele ter nascido depois da catástrofe, e mesmo não tocando violão muito bem, mexeu com suas emoções mais do que qualquer profissional. O pai de John, Collie Farrell, cuidou de Kaerula e tratou seus ferimentos. Ele pega em seu braço, ficando impressionado com sua recuperação, e diz que ela será capaz de andar novamente em poucos dias, e comenta que ela não é uma humana normal. Kaerula conta a ele que é uma Cognite, seu inimigo natural, e diz para ele a matar, pois ela não pode se mover. Ele se afasta e a chama de imbecil por isso, e vai até a cozinha pegar uma caneca de chá, afirmando que são todos humanos que sobreviveram a catástrofes geológicas, então eles devem se ajudar. O que irrita Kaerula, que grita com ele, mostrando seus dentes, afirmando que não é humana, mas sim uma vampira. Farrell ri ironizando essa palavra, lhe perguntando se ela pode se transformar em um morcego, queimar com uma cruz ou virar cinzas com a luz do sol, afirmando que tudo isso é apenas superstição, e se aproxima dela novamente, lhe contando que ele era cientista antes da catástrofe, que biologia não é a sua especialidade, mas acha que ela é uma exclusividade, uma mutação de DNA por um vírus muito raro, e dá chá para ela na boca com uma colher, afirmando que ambos são humanos, o que a deixa incomodada, mas reflexiva sobre isso. Nos é mostrado um pouco mais desse abrigo, com Kaerula contando que haviam 60 pessoas morando ali, que estavam extraindo gás metano de excrementos para produzir eletricidade e cultivando plantações, que eram autossuficientes, e tudo isso graças aos planos de Colin Farrell. Um tempo se passou, e Kaerula já conseguia caminhar sozinha com a ajuda de muletas. Collie lhe dá um copo de vinho que ele mesmo fez para experimentar, que a deixa surpresa, pois ela odiava a sociedade humana e a civilização, mas agora ela percebia que estava dependendo disso, e reflete sobre você não saber o quanto algo é importante até você perdê-lo. Até mesmo a educação para as crianças era algo interessante. Ela assiste a uma das aulas ministradas por Colin, e lhe pergunta por que a teoria da relatividade e mecânica quântica é ensinada ali, e qual a utilidade de ensinar essas coisas atualmente. E ele responde que tem que fazer isso hoje, e não podem destruir os resultados científicos que seus ancestrais os deixaram, que ele vai passar todo o seu conhecimento para seu filho, e afirma que esse inverno horrível vai passar algum dia, e a primavera virá. Ele não sabe se serão alguns anos ou em centenas de anos, mas tem certeza de que um dia passará. Kaerula fala que ele acredita que a antiga civilização irá reviver, e que, honestamente, admira sua liderança e o esforço para preservar a antiga civilização, mas o modo como os Cognites eram perseguidos na grande sociedade humana, ele não sabe como era terrível. E se ela tivesse que voltar para aquela era, preferia estar morta. John espia a conversa deles, escondido atrás da parede. Mas um tempo depois, seus ferimentos melhoraram, e ela pôde desenfaixar seu corpo, então decidiu voltar para seus amigos, pois Victor deve estar preocupado com ela. E tiveram uma reunião para decidir como ela seria tratada, pois havia pessoas dizendo que era muito perigoso deixá-la ir, e ela mesma entende que esse medo é compreensível. Ela devia sua vida a eles, e começou a gostar deles. E quando pensava sobre não haver uma solução pacífica para isso, Colin informa a todos no abrigo que fará uma proposta para Victor, o que assusta
a todos. Colin afirma que eles terão que ir à superfície um dia, que não podem se esconder para sempre. Então, irão cooperar com os Cognites e superar essa terrível era. E nomeia a Kaerula como embaixadora da paz, pedindo a ela para fazer isso, o que a deixa animada com a ideia. Então, Kaerula parte, e John corre até a saída do abrigo atrás dela, pedindo para ela não ir, e diz que gosta dela, pedindo para viverem juntos ali, deixando ela beber seu sangue caso fique com fome. Kaerula se comove com aquilo e abraça John, lhe dizendo que também gosta dele, e pede para que então ele a espere. E o capítulo termina com Kaerula saindo do abrigo de dentro de uma caverna de gelo, prometendo a John trazer boas notícias, e pede a ele em pensamentos para tocar violão para ela novamente. Finalizando assim o capítulo 45 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 46 Escolha. O capítulo começa nos mostrando uma cidade em ruínas em meio a uma usina nuclear desativada, com um cara de chapéu, chamado Jaco, que tem seu nome revelado somente nesse capítulo, reclamando por não ter comida e nem munição ali onde estão. Tudo o que encontrou foram cigarros e um isqueiro. Então, ele pergunta ao Atadura, que é chamado de Zapolska, se ele encontrou algo, que ele mostra cartazes com desenhos infantis, animado dizendo que isso é novo, e que Elisa ficará feliz. Jaco lhe pergunta se sua filha não morreu, e Zapolska responde que Elisa ainda está viva, fazendo Jaco se perguntar se o tumor dele já chegou ao cérebro, já tendo a certeza de que ele não durará muito tempo. Jaco muda de assunto, perguntando se Zapolska o seguiria caso ele se tornasse o chefe, afirmando que Victor se tornou um covarde, que foi só uma mulher morrer e ele se tornou daquele jeito, que ele não devia ser o líder dos Cognites. Zapolska responde que se ele derrotar o líder, irá levar em conta, mas que ele sabe o quanto Victor é forte. Jaco responde que existe uma chance dele vencê-lo, porque Victor é daquele jeito. E enquanto ele conta suas munições, Kaerula aparece atrás dele, lhe perguntando quem está morta, o que o assusta, percebendo que se trata dela, que ainda está viva e ouviu sua conversa sobre tomar a liderança. E a cena corta para a entrada do Capitólio em Washington DC, dentro da mansão, à frente de um altar feito para Kaerula com seu chapéu e espada. Victor Byron estava no meio de um surto psicológico, tentando finalizar a si mesmo com sua espada, mas é impedido por um de seus homens que o segura tentando acalmá-lo. O homem vendado, chamado de Morse, percebe a aproximação de Kaerula ao ouvir seus passos adentrando o local, mas antes que ele pudesse avisar, Victor o pega pela cabeça e o arremessa violentamente, atravessando a parede e caindo à frente de Kaerula na sala ao lado. E Victor pega sua espada novamente, dizendo que não tem mais um fio de esperança, e seus 1000 anos de vida estão acabados. Mas antes que ele atingisse seu próprio peito, Kaerula surge ao seu lado, pisando no punhal da espada, tirando-a de suas mãos, e joga Victor longe, lhe dando um tapa no peito, e embainha a espada dele novamente, dizendo que ele é descuidado e que isso é vergonhoso. Victor cai sentado em uma poltrona, desacreditado com o que está vendo, e logo corre até Kaerula abraçando. Ele chora, dizendo que ela é a chama de sua vida. Kaerula pensa por um tempo sobre já terem se passado 30 anos desde que o conhece, mas ele nunca demonstrou tanta fraqueza para ela. E quando pensou no quanto ele a amava, seu coração se aqueceu, e eles se beijaram apaixonadamente. Naquela noite, eles dormiram juntos, e em determinado momento, enquanto ainda deitados, Victor observa a cicatriz do ferimento que quase a matou, notando que está muito bem cuidado. Kaerula então se levanta, vestindo suas roupas, lembrando-se do que prometeu a John, percebendo que não pode esconder a verdade de Victor. Então ela serve 2 taças de vinho para eles, o que deixa Victor confuso, e ela conta que as pessoas que a ajudaram fizeram esse vinho. Kaerula ousou dizer tudo, que existe um abrigo feito por pessoas que querem manter a civilização, que acham que eles são todos iguais, humanos, e querem uma aliança com os Cognites. Ela também explicou o que pensa, que estão apenas indo de um lugar para o outro, caçando sobreviventes e destruindo tudo o que eles têm, e que eles, os Cognites, não criaram nada, e morrerão com os humanos se continuarem assim. Kaerula nos conta que foi a primeira vez que ela fez um discurso tão longo, nem parecia ser ela mesma. Era como se ela tivesse se tornado uma adolescente novamente. Ela não sabia como Victor responderia a isso, pois ele viveu 5 vezes mais do que ela, então ele deve odiar os humanos muito mais. Kaerula se pergunta se é possível persuadi-lo com suas palavras, mas já sabendo que os destinos de John e todos os humanos no abrigo dependem de Victor.
Victor coloca a taça na mesa, afirmando que esse vinho não é bom, já deixando Kaerula preocupada com sua resposta. Mas ele completa, dizendo que se um dia os humanos puderem fazer um vinho melhor, não há nada a se fazer além de esperar, concordando com o Tratado de Paz. Kaerula e Colin se comunicaram através de cartas, usando um mensageiro esquiador, e decidiram ter uma reunião em 10 dias no abrigo de Farrell. Ela comenta que ao pensar nisso agora, o tempo que ela esperava pela reunião foi a época mais feliz de sua vida. Dias depois, enquanto aguardava pela reunião, Victor vai até Kaerula comentar que ela parece uma noiva esperando pelo casamento, e lhe pergunta se ela está tão feliz assim, que ela diz que sim, abraçando e cheirando a carta do Tratado de Paz, afirmando que eles não têm mais que odiar ninguém. E Victor concorda, abraçando Kaerula por trás, dizendo a ela que se pergunta como é ser libertado do ódio, mas em sua feição demonstra não estar certo disso. Naquele momento, Kaerula realmente acreditou que Victor sentiu o mesmo, mas mais tarde, ela perceberia que este abraço possuía outro significado. O dia da reunião chegou, e os Cognites foram até o abrigo de Farrell. Victor se apresenta para Colin, agradecendo por ele ter salvo a Kaerula, e Colin se apresenta também, agradecendo a presença de Victor ali. Kaerula observa aquilo, notando o quanto Colin estava nervoso, mas não acha estranho, afinal era um encontro de um humano com seu predador natural. Colin guia o grupo de Victor por um corredor do abrigo que Kaerula não tinha conhecimento, dizendo que prepararam refeições quentes para eles. Até que Kaerula avista o John em uma das bifurcações do corredor, e rapidamente a pega pela mão, puxando-a para outro local. Kaerula apenas olha para trás, seguindo na direção que John a levava, e Victor vê aquilo como uma confirmação de suas suspeitas. Ele comenta sobre o garoto, e Colin diz ser seu filho John, já se desculpando pela sua falta de cordialidade, afirmando que ele é tímido, e então os leva até uma sala de jantar com um banquete à mesa, os mandando ficar à vontade. Colin diz para eles que irá chamar a Kaerula, e fecha as portas da sala, os mandando comer antes que a comida esfrie. E Victor percebe que Colin trancou as portas, mas antes que ele pudesse dizer algo, Zapolska já morde o frango, se deliciando com a refeição que ele não comia há anos. Mas Victor coloca sua espada à frente de Jaco e Morse, os impedindo de provar qualquer coisa ali. Lá fora, John e Kaerula param à frente de uma das saídas do abrigo. Ela diz para ele que manteve sua promessa, entusiasmada com a reunião, mas nota que John estava tremendo em choque com a situação, e pergunta se ele está com medo dos Cognites, já afirmando que mesmo parecendo maus, ela e Victor irão os proteger, que são todos amigos agora. Mas John a responde chorando, pedindo para ela perdoar seu pai, o que a deixa paralisada de medo. Lá na sala de jantar, devido à intervenção de Victor, Morse para analisar a comida, e nota que tem um cheiro estranho. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Zapolska, que já havia comido, cai debruçado sob a mesa, aparentemente já sem vida, revelando que a comida ali estava envenenada. Imediatamente, Jaco pega suas armas, gritando que é uma armadilha. Mas antes que ele pudesse atirar na porta, Victor o impede, lhe mostrando que a sala está sendo tomada por um gás venenoso e inflamável vindo do chão. E no mesmo instante, um coquetel molotov é arremessado na sala através de um buraco no teto, que Victor pega e o destrói na mão antes que atingisse o chão, gerando uma explosão. Um dos homens de Colin se desespera ao perceber que não explodiu, mas Colin o diz para não se apressar, pois aquele gás é extremamente volátil. Se eles tentarem quebrar a porta, até mesmo uma fagulha incendiaria tudo, então eles têm que ser pacientes. E no mesmo instante, Kaerula surge enfurecida atrás deles, perguntando o que está acontecendo. Zapolska agoniza, citando em suas últimas palavras o nome de sua falecida filha. Morse se desespera vendo a morte de seu amigo, e pergunta a Victor por que deixou que ele comesse se sabia que a comida estava envenenada. Mas Victor apenas assiste a cena sem dizer uma única palavra, e Jaco responde para Morse que ele deveria ter percebido que Zapolska nunca teve nenhuma posse na vida, e que ele deve estar feliz por ao menos poder comer algo bom no fim da vida. E Morse entende, aceitando a morte de Zapolska. Então Victor chama por Kaerula, sabendo que ela pode ouvi-lo através da porta, e grita mandando olhar essa situação, afirmando que essa é a verdadeira natureza humana. Kaerula finalmente cai na real, e diz a Colin que ele a enganou, que ele disse que todos eles são humanos, e pergunta se aquilo foi uma mentira. John, escondido, assiste seu pai dizer que não foi uma mentira, que o que eles temem não são vampiros ou demônios, mas sim pessoas de outros lugares. Colin diz para Kaerula que ele tem a responsabilidade de proteger o abrigo de assassinos desconhecidos, mas que ela é diferente, ela é bonita e inteligente, e pede para ela ficar ali e ser a mãe de John.
o que a deixa em choque, mas logo seus pensamentos são interrompidos novamente por Victor lhe chamando, dizendo para ela que sabia que os humanos os levariam para uma armadilha com truques baratos, que eles são ovelhas que perderam seus pastores, e os Cognites são os lobos que os caçam, que Deus ordenou essa maldição, e isso nunca mudará. Kaerula pergunta por que ele foi ali, se sabia que era uma mentira. Victor lhe responde que ela é uma mulher tão doce, e ele não queria que ela fosse traída e ficasse triste, mas ela não admitiria o plano dele se não tivessem ido até ali. E o capítulo termina com Victor lhe dizendo que ela precisa escolher ali, entre eles ou os humanos, a deixando em um dilema doloroso. Finalizando assim, o capítulo 46 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 47 – Inocência que merece morrer 1000 vezes. O capítulo começa com a sala onde os Cognites foram presos por Colin já quase completamente coberta pelo gás venenoso e inflamável. Jaco questiona Victor por saber que era uma armadilha e mesmo assim ainda deixa Kaerula escolher entre eles e os humanos, afirmando que ele é louco, mas Victor não responde, e irritado com os xingamentos aponta sua espada para o pescoço de Jaco, o mandando tomar cuidado com o que fala, pois ele matará qualquer um que insultar sua esposa, o que assusta Jaco, percebendo que Victor nem ao menos liga para suas vidas. Lá fora, Colin tenta convencer a Kaerula, pedindo para ela lhe ouvir, dizendo que talvez eles sejam os únicos humanos que podem manter a civilização nesse mundo, e pergunta se ela pode entender o quão isso é importante. Mas Kaerula se mantém em silêncio, e Colin lhe pede para ela entender que não é só porque eles não querem perder suas vidas ou propriedades, mas que eles têm uma missão, a de transmitir para o futuro uma grande sabedoria e herança que os humanos produziram por milhares de anos. E se desistirem agora, os humanos desaparecerão, assim como os dinossauros. Mas naquela hora, a explicação de Colin não pôde chegar a seu coração. Somente a raiva por ter sido traída circulava por suas veias. Então, ela caminha em direção à porta, pedindo para Victor lhe prometer que deixará seus salvadores John e Colin Farrell escaparem. O que Victor não entende os motivos, mas aceita o pedido de Kaerula. Então, ela se aproxima de Colin, e o homem que o acompanhava a ataca com uma pá, mas Kaerula se desvia, já contra-atacando seus pés, o erguendo no ar e lhe dá um tapa em seu abdômen, com uma técnica giratória que gera um pequeno tornado no corredor, o arremessando longe, que cai já sem vida, com o corpo completamente destroçado, bem à frente de John, que entra em choque com aquela visão. E Colin a manda parar, lhe ameaçando com uma espingarda. Mas Kaerula se move tão rápido que quando ele percebe, ela já está bem à sua frente. E toma a espingarda de suas mãos, quebrando seu dedo no gatilho, e lhe dando uma coronhada no peito com o cabo, o fazendo perder completamente o ar, já ficando fora de combate. Então ela pega a alavanca que abre a porta, e ordena que Victor lhe prometa. Victor pensa por uns segundos e diz que tudo bem, mesmo ele já tendo concordado com isso desde o primeiro pedido. Então ele ergue a espada à frente de seu rosto, formando uma cruz invertida, e jura por sua espada não matar Colin nem John. E acreditando em suas palavras, Kaerula decide libertá-los. Então ela abaixa a alavanca e aperta o botão do motor hidráulico, que ergue as portas da sala, dispersando todo o gás e liberando os Cognites. Victor é o primeiro a sair, já pegando Colin Farrell pelo cachecol com ódio, e o ergue no alto, citando a grande sabedoria dos humanos, que Colin mencionou, e o chama de idiota, afirmando que eles, os Cognites, são a prova da história que ele só pode ler nos livros, sobre os pecados dos humanos e sua história sombria. Ele pergunta se ele acha que tudo vai terminar assim, depois de tentar matá-los, e vai transmitir apenas um retrato conveniente para o futuro. Mas Colin o chama de monstro e cospe em seu rosto, o que enfurece Victor, chamando a atenção de Kaerula, que pensa que ele irá matá-lo. E Colin lhe diz para matá-lo se quiser, mas afirma que ele não pode derrotar sua alma. Victor fala sobre ele ter tentado os matar e que traiu a confiança de sua esposa, então apenas destruí-lo não é o suficiente para Colin. Mas que ele é um cavalheiro, portanto não é tão sem vergonha quanto Colin, e manterá a sua promessa. Então todos os outros serão punidos em seu lugar. E Victor, tomado pelo ódio, grita para seus homens, os mandando matar a todos, e não deixarem nenhum sobrevivente vivo, para matarem todas as mulheres, crianças e animais no abrigo, queimar e destruir tudo, para que os humanos nunca mais possam viver ali. Kaerula desaprova e se incomoda com aquilo, mas aceita, e entrega a espingarda que tomou de Colin para Jaco, que a aceita de bom grado, indicando que não há ressentimentos com Kaerula, e diz que estava esperando por essas palavras, já animado com o que estava por vir.
Morse o acompanha, gritando pela vingança de Zapolska enquanto chora, nos revelando que ele realmente morreu. Colin já se desespera, suando em prantos com o massacre que os Cognites iniciavam, enquanto é arrastado por Victor pelo cachecol entre os corredores no abrigo, xingando eles, sem se importar com retaliações por já saber de seu destino. Até que eles passam por John, e Victor ordena que o garoto o acompanhe. Morse e Jaco se divertem enquanto matam e destroem tudo e a todos no abrigo, enquanto que Victor e Caerula saem de lá, pela caverna de gelo, levando Colin e John para o meio do nada, com uma nevasca que estava se formando. Então Victor arremessa Colin longe, e cai no chão congelado, sendo arrastado, sem poder se levantar devido aos ferimentos causados pela coronhada de Caerula. John corre até ele preocupado, gritando por seu pai, mas Colin nem olha para ele, pensando apenas em seu abrigo, na civilização dos humanos. E Victor se aproxima de John, chamando por ele, com sua espada já desembainhada, e caminha até sua direção, lhe dizendo que está muito grato que ele tenha salvo a vida de sua amada esposa, que realmente estima isso, e segura sua espada pronto para o ataque. Caerula vê aquilo já preocupada por John, que apenas encara Victor confiante, já esperando seu destino. Já bem à frente de John, Victor lhe pergunta se ele entende que sua inocência atraiu o coração dela e no fim a machucou, e afirma que a inocência dele merece morrer 1000 vezes. Caerula percebe que Victor irá atacá-lo, já se desesperando, mas antes que pudesse impedi-lo, Victor arranca o braço de John com um golpe de sua espada, e vira as costas para os humanos, os deixando para morrerem ali. Mas Caerula corre até ele e bate em seu peito, perguntando por que ele fez isso, que ele prometeu a ela. Mas Victor responde que não o matou, apenas cortou o seu braço direito, não quebrou a promessa. E a manda parar o sangramento rápido, ou ele irá morrer, sorrindo, já sabendo o resultado. O que Caerula não percebe e corre até John rasgando sua roupa para usar como torniquete no braço amputado. Mas isso só faz John se contorcer ainda mais de dor, fazendo seu sangue espirrar no rosto de Caerula, que instintivamente acaba passando a língua em seu lábio, tocando o sangue de John. E então ele desmaia devido à dor intensa que sentiu. Caerula vê o sangue de John em suas mãos e começa a tremer. E Victor a observa lá de trás, sorrindo, revelando que seu plano era fazer com que Caerula mesma matasse John bebendo seu sangue. E diz que ela não precisa se conter, e que o sangue fresco do garoto que ela ama deve ser muito gostoso. Caerula passa a entrar em frenesi por ter lambido o sangue em seu rosto, e olha para o braço de John jorrando sangue e começa a perder o controle, recitando a palavra sangue. Ela coloca suas presas para fora, pronta para atacá-lo. Mas ao invés de John, ela morde o próprio braço, bebendo do sangue dela mesma, o que assusta Victor, que corre para impedi-la. Mas Caerula, já completamente fora de si por beber sangue Cognite, ataca Victor, e descontrolada pela loucura, morde o seu pescoço, o derrubando no chão, que aceita deixá-la beber seu sangue. Caerula chora, considerando tudo, que sua tolice causou esse resultado. E o capítulo termina com Caerula drenando o sangue de seu marido, pensando sobre nunca mais poder ouvir o som do violão de John novamente. Lágrimas correram, congelaram, foram desgastadas pelo vento e fundiram-se com a neve. E o abrigo de Colin pereceu. Finalizando assim o capítulo 47 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 48 – Encontro. O capítulo começa nos mostrando os destroços de um satélite na atmosfera da Terra congelada. Caerula se pergunta quantos anos se passaram desde seu último encontro com John Farrell, quando Victor cortou seu braço, e afirma que ninguém mais pode contar esse tempo. Nos é mostrado os membros restantes do grupo de Cognites caminhando em uma densa nevasca do longo inverno. O número de coisas vivas diminuía a cada dia. Um tempo depois, Caerula está na sacada de uma casa, observando Morse e Jaco lá embaixo trabalhando, e pergunta para Victor o que farão se continuarem viajando mais algumas centenas de anos, e todas as coisas vivas se extinguirem, exceto eles. E Victor responde friamente que primeiro irão matar e comer seus homens. O que sequer surpreende a Caerula, revelando que o canibalismo entre os Cognites se tornou algo normal para ela, após ter bebido o sangue de Victor. E provavelmente já era normal para ele também, por impedi-la de beber do próprio sangue, mas deixá-la beber do seu, já sabendo o resultado. Então ela pergunta o que farão depois disso, e Victor comenta que só restaria ela e ele nesse mundo. Então ele poderia se libertar de sua maldição, e seu coração finalmente descansaria. E ele a abraça, dizendo que irão
iriam dormir juntos em um mundo congelado. Caerula diz que se abraçariam dessa forma e tornariam-se estátuas de gelo. E ao se passarem 1 milhão de anos, alguns aliens viriam para esvaziar a Terra, e eles achariam suas estátuas congeladas. Victor acha que 1 milhão de anos é muita imaginação dela, mas se pergunta se viajantes de outros planetas têm sentimentos, e se eles poderiam sentir que eles viveram e amaram. Caerula diz com total certeza que eles poderiam. Caerula nos conta que quando pegavam tudo de um lugar, eles apenas iam ao próximo lugar, de um lugar a outro, passando por todo o país, comendo tudo o que se movia, e continuaram sua viagem com um sentimento tenebroso, até que finalmente chegaram a um lugar com um grande arco. Esse era o Gateway Arc em St. Louis, em Missouri. Eles não sabiam que aquele lugar seria o local de suas mortes. Em outro momento, nos é mostrado o ataque de um mutante, que leva um poderoso soco na cara de Morse, que acaba com ele num único golpe. Ele, animado com o efeito de seu soco, comenta consigo mesmo que esse é grande, que não precisarão se preocupar com comida por um tempo, e Caerula ficará feliz. Mas logo ele ouve um som que chama sua atenção, e no mesmo instante uma flecha atinge seu ouvido, o fazendo gritar de dor. Ele sente as penas e percebe se tratar de uma flecha, logo notando a presença de um humano bem à sua frente. Então ele puxa a flecha com raiva, arrancando a sua orelha junto enquanto parte para cima desse humano, que já estava com outra flecha em sua mira. Momentos depois, lá na base temporária no arco de St. Louis, todos do grupo dos Cognites ficam horrorizados ao verem o corpo de Morse já sem vida, com várias flechas por todo o seu corpo, que foi levado até ali pelo humano que o atacou. Caerula fica espantada ao ver que nenhum disparo foi desperdiçado, que o garoto acertou diretamente cada intervalo muscular, os tendões e os principais pontos vitais, ficando admirada com sua habilidade. Victor comenta que mesmo sendo cego, Morse era muito forte, e pergunta ao garoto se ele fez isso sozinho, mas o garoto não responde a sua pergunta, e comenta que ele é Victor Byron, o vampiro canibal, demonstrando já conhecê-lo e confirmando que Victor realmente se alimenta de outros Cognites, e completa dizendo que ouviu dizer que eles são imortais, mas com suas flechas é o mesmo que caçar um urso. O que irrita Jaco, que já se prepara para pegar uma de suas armas e acabar de vez com o garoto. Mas antes que ele pudesse sacar sua arma, o garoto aponta uma granada para ele, dizendo que é melhor parar. O garoto pergunta se Jaco sabe o que é aquilo, e revela carregar consigo vários explosivos por baixo do casaco, e diz que irão explodir juntos. Jaco hesita, ficando amedrontado ao ver as dinamites, mas Victor os interrompe, rindo entusiasmado, dizendo que gostou dele. Então Victor se aproxima dele animado, dizendo que estava entediado antes dele chegar, e pede para ele mostrar seu rosto, que irá deixá-lo se apresentar. Assim, o garoto o faz, tirando sua máscara e revelando se chamar Arthur Farrell, que ele é do Abrigo Sangrento. Caerula e Victor ficam espantados ao ouvir seu sobrenome, percebendo que esse garoto é da família de John e Colin Farrell. Arthur lhes informa que foi até ali apenas para recebê-los, e dizer que eles, do Abrigo Sangrento, não tentarão se esconder. Logo em seguida, ele pergunta a Caerula se ela é a Vilma, e responde que sim, e Victor já entra em alerta, mas não diz nada. Então Arthur diz para ela que seu avô deseja vê-la, e lhe pede para o acompanhar, afirmando que assegurará a sua segurança. Momentos depois, vemos Caerula já acompanhando Arthur por um campo nevado, indo em direção a uma cabana, de onde saía a fumaça de uma lareira. Lá dentro havia uma garota nova, cuidando de um senhor idoso já em estado terminal. Arthur adentra a cabana já chamando por seu avô, lhe dizendo que trouxe a Caerula ali. Seu avô abre os olhos com dificuldades, e ao ver que ele não tinha o braço direito, Caerula reconhece que esse senhor é o John Farrell. E então ali ela percebeu que já haviam se passado 50 anos desde aquele dia. John tenta tocar o rosto de Caerula, citando seu nome com dificuldades, e ela pega a mão dele, levando até o seu rosto, se lamentando por tudo. Arthur e a garota se comovem com a expressão de alívio de John ao ver Caerula, e comenta que ele ainda está vivo. John diz a ela que sente muito, o que a espanta, e ela derrama lágrimas, dizendo que é ela quem deve se desculpar. John sorri para ela, fechando seus olhos, e pede que ela tome conta de seu neto e de seu povo. Então chama por Arthur, que pega sua mão, dizendo que ele está ali. John diz para todos darem o melhor de si e recomeçar a Marin, que essa é a última esperança da civilização humana. E então solta sua mão.
Todos ali na tenda percebem que John faleceu ali, ficando em prantos. Mas Kaerula mantém sua expressão neutra, pensando sobre como encontrar John aliviou o aperto em seu peito. Mas, ao mesmo tempo, isso lhe trouxe de volta um doce sonho para a realidade. O mesmo que 50 anos atrás, a escolha entre coexistência e desaparecimento. Pouco depois, Arthur e Kaerula estão de volta no Campo Nevado, voltando para a base dos Cognites. Kaerula comenta que John estava feliz, porque no fim pôde ver a pessoa que mais queria encontrar. E então, Arthur pergunta a Kaerula o que ela irá fazer agora, se está de seu lado ou se continuarão sendo inimigos. Lhe afrontando com arrogância, afirmando que já matou alguém de seu grupo, então está totalmente de acordo com a guerra. Kaerula apenas ri para ele, como se sua afronta fosse irrelevante, mas em pensamento se incomoda com sua imprudência, vendo que ele é totalmente diferente de John. Mas ela reflete sobre essa provavelmente ser a última chance. Se não forem bem-sucedidos na coexistência entre os humanos e os Cognites, haverá apenas massacre e um fim certo. Ela se lembra da conversa com Victor, vendo que o que foi horrível no abrigo de Farrell não foi a traição deles, mas sim Victor fingir que aceitou sua proposta. Pois, mesmo se os humanos não tivessem os traído, Victor os teria massacrado de qualquer forma. E pensa sobre ela tentar convencê-lo mais uma vez, imaginando se poderia fazer ele entender que ela falhou uma vez e se pergunta o que deve fazer. Ao passarem por uma das torres de vigilância do abrigo dos humanos, Arthur estranha que não vê o Vigia Ottey, e logo Kaerula percebe Jaco saindo de trás de uma árvore, arrastando o corpo de um humano, dizendo que foi até ali por se preocupar com ela, e ela está planejando outra armadilha para os Cognites. Arthur vê que aquele corpo era do Vigia Ottey e grita por seu nome, mas Jaco dispara contra ele, o mandando morrer. Arthur não tem nem tempo de reação, com a bala já indo em sua direção. Mas antes que atingisse sua cabeça, a bala é repelida pela espada de Kaerula, que colocou à sua frente para lhe proteger. Arthur fica impressionado com a habilidade sobrenatural dela em conseguir ser mais rápida que uma bala. Jaco para por uns instantes e propõe a Kaerula se tornar sua esposa, que ela recusa imediatamente e pergunta se ele quer que Victor o mate. Jaco diz que tudo bem, e o capítulo termina com ele apontando suas armas para ela, afirmando que irá matá-la e chamando-a de traidora. E Kaerula já coloca sua espada à frente do rosto, se preparando para a batalha. Finalizando assim o capítulo 48 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 49 – Tragédia. O capítulo começa nos mostrando Jaco disparando com suas duas pistolas contra Kaerula, que defende desviando as balas com sua espada, enquanto comenta que a espada tem um risco muito maior contra um revólver. É muito tarde quando você olha as balas e faz suas ações. A ira do inimigo vem junto com as balas. Ela nos conta que não pode explicar de maneira científica, mas a consciência se eleva quando se está atirando. Então ela apenas sente isso, coloca a espada no caminho da bala e a repele. Mas Jaco é um profissional, ele dá tiros de mentira e tiros para matar ao mesmo tempo. E atirando continuamente em velocidade máxima é impossível se defender de todos. Kaerula tenta se aproximar dele de forma ofensiva, mesmo sendo atingida no ombro e perdendo seu chapéu, quando quase foi atingida na cabeça, apenas protegendo pontos críticos e se aproximando do inimigo perigosamente. Ela sabe que a menor reação de medo ou hesitação pode ser mortal, e pela sua experiência, a distância que ela tem confiança para contra-atacar um atirador são apenas 5 passos para rifles e 10 passos para armas de uma mão. Kaerula tenta a todo custo bloquear todas as balas, mas não consegue chegar perto dele. Mas quando estava a apenas 2 passos dele, chega à conclusão que não consegue defender. Porém, naquele momento, Jaco perdeu seu equilíbrio um pouco e parou de atirar por meio segundo, o suficiente para ela contra-atacar. Então ela bate sua espada nas pistolas de Jaco, as jogando para cima. E quando ele as pega no ar novamente, Kaerula usa isso de distração para investir para cima dele, girando sua espada, assim fatiando os braços de Jaco em vários pedaços, parando com sua espada já dentro da boca dele, que nada pôde fazer contra a fúria de Kaerula, que sem pensar 2 vezes arranca a cabeça de Jaco com um soco supersônico que ela dá em seu peito, destroçando seu pescoço enquanto puxa a cabeça dele para fora com sua espada. Arthur fica impressionado e assustado com a habilidade dela, vendo que nem mesmo precisou ajudá-la com flechas. Então ele corre até ela, vendo que seu ombro foi atingido, mas Kaerula diz que é apenas um arranhão, e que ela teve sorte, pois o gelo que caiu por causa do impacto que fizeram durante a luta causou o desequilíbrio de Jaco. E ela se lamenta, dizendo para si mesma que se não fosse por isso, ela seria morta, e o futuro da humanidade poderia ter mudado.
Então Kaerula dá as costas, dizendo que está indo embora, pois Victor está a esperando. Mas Arthur a impede, dizendo que Victor irá matá-la por ela ter matado o amigo dele, e se ele deixá-la ir, nunca mais se encontrarão. E ele sente o mesmo que ela em relação à coexistência entre os humanos e Cognites, por isso nunca a deixará. Kaerula nos diz que dessa vez deveria ter ido embora e voltado para Victor, que se ela tivesse feito isso, outra tragédia poderia não ter ocorrido, e se perguntou como Victor se sentiu naquela noite. Nos é mostrado Victor sozinho na base, sentado à frente de uma fogueira com uma expressão de ódio, já imaginando que Kaerula o traiu, acreditando nas promessas de um humano novamente. Nos é revelado que na cultura dos sobreviventes ali no abrigo é realizado um embalsamento dos corpos dos mortos, através da mumificação, enquanto Kaerula narra que as pessoas usaram uma base militar para fazer o abrigo sangrento, portanto era muito maior que o abrigo de Colin Farrell, e haviam mais de 1000 pessoas ali. E o funeral de John Farrell aconteceu no salão principal. Ela ouviu dizer que ele era um ótimo médico e professor, portanto as pessoas o adoravam. Naquela noite, a noiva de Arthur, Haruka, tocou uma música melancólica com uma flauta, e o tom doce da flauta a fez esquecer a ansiedade sobre o futuro. Então ela aproveitou para relembrar John. Até que em determinado momento, um dos humanos no abrigo percebe que aquela forasteira é a lendária vampira Vilma, e a aborda já lhe apontando uma arma. Aquele homem era Marcus, o líder do abrigo sangrento. Mas antes que ele pudesse atirar, Arthur entra em sua frente, protegendo a Kaerula, dizendo para Marcus que ela é sua amiga, que até matou um dos Cognites de seu próprio grupo para o salvar, questionando se ele leu o relatório. Mas Marcus não quer saber, e o manda ir embora, afirmando que irá matá-la. Mas Arthur lhe confronta, dizendo que seu avô, John Farrell, a perdoou, que ela não é uma inimiga. No mesmo instante, a Haruka intervém, os mandando parar, pois esse é o funeral do professor John. O conselheiro de Marcus concorda e lhe pede para parar também. Mas antes que ele pudesse responder, Arthur o chama de covarde, por ficar citando vampira, e pergunta se ele está com tanto medo assim dos Cognites, enquanto amarra um torniquete em seu braço. E então, pede para Kaerula mordê-lo, afirmando para Marcus que se tornará um vampiro também, e provar que eles não são diferentes. Mas Kaerula afasta seu braço, se recusando a mordê-lo, dizendo que ele deveria pensar mais sobre o que está fazendo, e explica que quando a pessoa se infecta com o V-Vírus, ela tem que sofrer dores e alucinações por 3 dias e 3 noites. Os Cognites chamam isso de choque da mudança. Crianças e velhos que não têm força suficiente morrem em 100% das vezes, e até mesmo um jovem saudável tem apenas 1% de chance de sobreviver. Mas Arthur insiste, afirmando que irá sobreviver. Então Kaerula diz que ele perderá o sistema reprodutivo e não poderá mais ter filhos, o que chama a atenção de Haruka, que o para com um tapa na cara, e passa a agredi-lo pela besteira que ele estava prestes a cometer, se Kaerula não tivesse se recusado a mordê-lo. E enquanto ele ainda apanhava, Kaerula diz que ele não presta por ter feito a Haruka chorar, mas ele tentou a proteger, então ela se sente feliz por isso. E vendo que toda a situação saiu de seu controle, sendo amenizada pelos envolvidos, Marcus percebe que não tem escolha, e permite que Kaerula permaneça apenas na área controlada do grupo de reconstrução, mas lhe avisa que não pode garantir a sua segurança fora dessa área. Momentos depois, já dentro de uma cabana, Kaerula e Haruka conversam enquanto se preparam para dormir. Kaerula lhe pergunta quando ela irá se casar com Arthur, e ela responde citando Marin, que está absorvendo Arthur. E ele disse que o casamento será depois que o trabalho chegar ao fim do primeiro estágio, e chateada comenta que queria que tivesse sido enquanto John ainda estivesse vivo. Kaerula se lembra que John também falou sobre Marin, e lhe pergunta o que é. E Haruka responde que não sabe muito bem, que é como um espelho que mostra os medos e esperanças das pessoas. Kaerula pergunta o que ela quis dizer com espelho, mas Haruka muda de assunto, perguntando se ela já viu a verdadeira lua. Ele pede para lhe contar sobre o céu estrelado e a primavera, que ela apenas leu sobre isso em livros. No dia seguinte, Arthur leva Kaerula até o centro de pesquisas do abrigo, onde cientistas trabalham na construção de uma máquina, que Arthur diz para ela que isso é Marin. Kaerula lhe pergunta o que é esse espelho que Haruka citou, mas Arthur responde que agora eles têm uma discussão com um grupo conservador como Marcus, porque eles não entendem o significado de reconstruir isso. Mas Hada, seu amigo, herdeiro da matemática védica, pode explicar Marin melhor do que ele. E Hada diz que o nome oficial é Máquina de Observação de Convergência de Função de Onda, que antes da catástrofe, o bisavô de Arthur, Colin Farrell, pesquisou sobre isso.
Kaerula já se sente preocupada ao saber que é algo relacionado a Colin, mas não diz nada. E Hada continua, dizendo que em 2006, Colin construiu um simulador de cérebro quântico chamado Pendragon, para inspecionar a hipótese de um cérebro quântico. Eles descobriram que os dados da observação poderiam prever o futuro. Os militares estavam interessados nisso e financiaram eles, então fizeram uma nova equipe de pesquisas, almejando prever o futuro. Eles fizeram Marin para substituir Pendragon, e em 2010, Marin previu o impacto de um enorme meteorito. Colin recorreu aos militares de alta patente sobre isso, mas eles ignoraram, então os cientistas apenas se espalharam e se prepararam para o desastre. No outro ano, o impacto do meteorito se tornou verdade. A civilização e história que os humanos criaram até lá terminaram destruídas. Eles do Abrigo Sangrento encontraram sobre isso em um caderno que Colin deixou. Então organizaram uma expedição para achar algum traço do laboratório, que ficava a alguns quilômetros dali, e recuperar Marin. E essa à frente deles é uma réplica que fizeram estudando a máquina original. Kaerula responde que prever o futuro é difícil de acreditar, mas Hada diz que a possibilidade muda para uma dada realidade, que isso é chamado de contração de função de onda em matemática quântica. Então, de qualquer forma, seria possível. Todos os cientistas ali acabam entrando na conversa, completando a explicação de Hada para Kaerula, revelando que existem muitos méritos em pesquisar as técnicas da antiga civilização, que seria legal se eles pudessem prever o futuro. E poder mudar o futuro não é um problema. Esse projeto é o leitor dos Registros Acássicos, um conjunto de conhecimentos armazenados misticamente no éter. Que isso é Orkior, teoria sobre a consciência, e nesse momento o vetor está contraindo. Não é uma previsão, o que Marin diz se torna realidade. Momentos depois, Kaerula e Arthur estão em outro local, tomando um chá, enquanto conversam sobre Marin. Ele diz que não liga se isso prevê ou não o futuro. Kaerula fala que não o entende, mas pergunta se está certo o líder do projeto se comportar assim. Arthur responde que quando foram à expedição para recuperar Marin, haviam bárbaros no laboratório. Eles adoram Marin como um deus amaldiçoado, e quase ofereceram Hada como um sacrifício para ele. Arthur afirma que eles não devem ser assim, e Marin tem que ser imprestável. Que é apenas uma máquina imprestável que só pode lhes contar o futuro. Marin é apenas um símbolo para guiar seus corações para o futuro. Ele leu em um livro que seus ancestrais viajaram para o espaço, mas se pergunta quanto às pessoas ali. Eles viveram nesse buraco por muito tempo e perderam seus espíritos. Arthur diz esperançoso que atravessará aquelas nuvens densas e verá o céu azul algum dia, mesmo que demore. Kaerula o observa falando sobre isso, admirada ao perceber o quão sonhador ele é, pois ela pensava que ele era apenas um tapado com poder e que atirava flechas. Mas ele é descendente da família Farrell. Ela quer acreditar que ele pode mudar esse mundo congelado. E vê que tudo isso realmente é como um espelho que mostra os medos e esperança das pessoas. Aquela frase de Haruka fez todo sentido para Kaerula ali. E a cena corta justamente para Haruka, que estava sozinha em meio ao campo nevado. Ela aquece as mãos e pega sua flauta. E toca uma melodia apaixonada, se imaginando sob a luz da lua e o céu estrelado que nunca pôde ver. E assim que termina sua música, Victor, que estava oculto a alguns metros dali, lhe aplaude. E pergunta se foi ela quem fez essa melodia gentil, preenchida com lembranças de uma paixão. Haruka se sente intimidada com sua presença, mas não deixa transparecer, agindo como se estivesse tudo bem. E diz que ele deve ser Victor, afirmando que Kaerula está muito preocupada com ele. E diz de forma gentil que se ele virar amigo, todo mundo ficará feliz. Mas Victor se incomoda com isso, e se levanta dizendo que com esse coração infantil e inocente ela enganou sua esposa novamente. E pergunta se Haruka está feliz com isso, mostrando suas presas para ela, dizendo que sua única satisfação está em rasgar a garganta dos humanos e beber seu sangue. E num único instante surge à frente dela, puxando seu cabelo para o lado, lhe dizendo que lhe dará uma recompensa pela sua grande apresentação de flauta. E que se o demônio lhe der sua bênção, ela terá imortalidade e juventude eterna. Haruka chora, pedindo para Victor não fazer isso, mas ele rasga suas roupas, deixando sua garganta completamente exposta. E o capítulo termina com Victor mordendo o pescoço de Haruka, infectando-a com o V-Vírus para transformá-la em Cognite, caso ela sobreviva. Finalizando assim o capítulo 49 e também volume 8 de Battle Angel Alita Gun Last Order.
Haruka sobreviverá se tornando uma Cognite, ou a tragédia que Kaerula se referia era a sua morte? O que é Marinha, afinal? Essa máquina pode realmente prever ou moldar o futuro? O que Kaerula fará em relação a esse ataque de Victor, a noiva de Arthur? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar o que acontecerá agora que só restam Kaerula e Victor do grupo dos Cognites? E ele declarou guerra contra os humanos com esse ataque? Deixe-nos saber sua opinião. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Essa história é bem longa, ainda tem muito conteúdo para mostrar. Por isso, contamos com seu feedback. Um salve especial e agradecimentos aos membros aqui do canal, Túlio Nascimento e Eduardo Barbosa. Obrigado pelo apoio, manos. Isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E isso é tudo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.